o grande apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta ao seu amado discípulo Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo 7, ele diz: mas exercita-te a ti mesmo em piedade. E em 1 Timóteo 4, e agora no versículo 8, eu vou ler aqui junto com vocês, diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Quando a gente analisa essa primeira parte, a parte A do versículo de número 8, nós temos uma falsa impressão de que Paulo está condenando a prática de exercícios físicos. Ele diz, né? Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Ora, é pouco provável que Paulo, sendo um cidadão romano e ao mesmo tempo sendo um judeu, um hebreu da Idade Antiga, ele não tinha preço por uma cultura que valorizava uma vida saudável. Provavelmente, Paulo, como ele explica em suas cartas, era um admirador da prática de esportes, era um admirador de práticas de lutas, por exemplo. Então, nos dias atuais, a palavra de Deus não condena. Ao contrário, há um despertar na igreja, na sociedade como um todo, dos benefícios de uma vida mais saudável, de tirarmos o sedentarismo de um hábito da nossa vida. Então, se você vai para a academia, se você faz exercícios ao ar livre, se você procura praticar um esporte, caminhar, nadar, correr, se você procura uma defesa pessoal, né, praticar uma luta, seja ela qual for, não há nenhum problema aqui. A grande questão é, tudo tem que haver um limite, tem que haver um equilíbrio, tem que haver razoabilidade, tem que haver proporcionalidade. Então percebemos que se nós, ao contrário, trouxermos desequilíbrio à nossa vida, a tal ponto de buscarmos valorizar mais a prática do exercício físico do que a prática da piedade, aí sim começamos a cometer algo muito prejudicial à nossa vida. Então Paulo está dizendo, olha, Timóteo, você precisa se exercitar em piedade. Você deve começar essa prática. Exercita-te a ti mesmo em piedade. A primeira lição que o apóstolo está ensinando ao seu discípulo amado é que, antes de eu ensinar piedade aos outros, antes de eu ler a palavra de Deus para os outros, antes de eu aconselhar alguém, eu devo praticar, devo receber, devo compreender e devo colocar isso no meu dia a dia, para que então eu tenha uma vida piedosa. Paulo estava valorizando o intelecto, Paulo estava valorizando o espírito acima do corpo. Não que o cuidado, uma saúde favorável, seja prejudicial, ao contrário. Mas a piedade, ela vai muito além. Por quê? Porque ao contrário do exercício corporal, que tem um pouco proveito se comparado à piedade, porque o proveito do exercício corporal é a sua saúde física. Maravilha. Mas a piedade, ao contrário, Paulo está dizendo, quando você compara o exercício físico com a piedade, é muito pouco, porque a piedade para tudo é proveitosa. Então, uma vida piedosa, ela gera reflexos também no seu corpo, mas na sua alma e no seu espírito. E ela transborda em você, fazendo com que todo o seu ambiente seja iluminado por uma paz verdadeira, por bênçãos verdadeiras, vindo direto do Senhor. Então, a piedade para tudo, ela é proveitosa. E Paulo continua dizendo o seguinte, tanto na vida presente, como na vida que há de vir. Então, a piedade, ao contrário do exercício corporal, que por mais atleta que uma pessoa possa ser, um dia o seu corpo vai acabar.
O nosso corpo tem uma limitação natural. Um dia todos nós passaremos dessa vida para outra. Mas a alma não, ela é eterna. Nosso espírito é eterno. Então a piedade, a prática dela, vai fazer com que a gente guarde um bom depósito para o futuro. Interessante é notarmos que o apóstolo Paulo falou isso há mais ou menos 2000 anos atrás, e quando ele recitou esse texto, 500 anos antes, homens sábios, mas que ainda não tinham a compreensão total do evangelho, já percebiam que a saúde física é importante, mas a saúde mental, a saúde emocional, a saúde intelectual e principalmente a saúde espiritual estão muito além. Não adianta eu ter um corpo saudável se a mente não está sã. Então, quando você valoriza apenas o exterior, e mais uma vez repetindo, não estamos desvalorizando a prática saudável de exercícios, de treinos, mas quando isso é mais valorizado do que a sua mente, do que a sua capacidade de criar, de compreender as coisas, de raciocinar, de se autocontrolar, de cuidar das suas emoções, você realmente perde um grande fator, que é a capacidade de ir além apenas com a sua mente e com o seu espírito. Na República de Platão, o grande filósofo, ele vai escrever sobre o seu mestre, Sócrates. E olha que interessante, Sócrates é mestre de Platão, Platão é mestre de Aristóteles. E não há nenhuma lista de grandes e sábios homens que não incluam esses três. Ninguém que fala em filosofia exclui Sócrates, Platão e Aristóteles. E olha que interessante, Sócrates, para muitos, foi um divisor de águas da filosofia, mas Platão o superou. Para muita gente, Platão superou Sócrates. E para muitos, Aristóteles foi maior do que os dois. Claro que há várias discussões boas aqui, mas perceba que tanto um quanto o outro deixaram um legado, plantaram e assim cresceram. E a sua obra continua, depois de mais de 2000 anos, continua viva até hoje. Eu quero ler um trecho rapidamente aqui da obra de Platão, que fala sobre o seu mestre Aristóteles em A República. Ele diz assim: e assim na ginástica, se um homem faz exercícios violentos e é um grande consumidor de alimentos, e o contrário de um grande estudante de música e filosofia, a princípio, a elevada condição de seu corpo o enche de orgulho e espírito e se torna 2 vezes o homem que ele era. Aí ele continua. E o que acontece? Se ele não faz mais nada e não mantém nenhuma conversa, nem mesmo aquela inteligência que pode haver nele, nem tendo gosto de qualquer tipo de aprendizado ou investigação, ou pensamento ou cultura, torna-se débil, embotado e cego, sua mente nunca acordando ou recebendo alimentos e seus sentidos não sendo purificados. Ele acaba se tornando o odiador da filosofia, incivilizado, nunca usando a arma da persuasão. Ele é como uma fera, violência e ferocidade, e não conhece outra maneira de lidar, e vive em toda ignorância e más condições, e não tem senso de propriedade e graça. Então, muito cuidado, se exercite, tenha uma vida saudável, melhore a sua autoestima, mas saiba sempre que muito além disso é a piedade. Então, exercite-se o dobro em piedade e temor ao Senhor. Que Deus te abençoe sempre.